Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 13. Este é o sermão profético de Jesus. É um sermão que vai até o versículo 37, ou seja, até o final do capítulo 13. Mas, por ser um sermão longo, nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós faremos a exposição dos versículos 1 a 13, e se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, a gente faz o restante da exposição, que é de 14 a 37. Marcos capítulo 13, os versículos de 1 a 13. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, o sermão profético de Jesus, ele serve de transição entre o conflito de Jesus com a liderança judaica e os últimos dias de Jesus. Porque se você for lá para o capítulo 14, o primeiro versículo diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então o capítulo 14 narra a quinta-feira da última semana de Jesus, aqui no ministério terreno, antes da sua ressurreição. Depois o capítulo 15 narra a sexta-feira, que é o dia da sua morte. E o capítulo 16 narra a sua ressurreição, a sua aparição e a sua ascensão. Então nós estamos aqui no finalzinho do ministério terreno de Jesus, antes da sua ressurreição, morte e ressurreição. Esse texto, então, Marcos capítulo 13, faz a transição entre o conflito de Jesus com as autoridades judaicas, que se deu principalmente no capítulo 11, versículo 27, até o final do capítulo 12. Nós vimos nas exposições que Jesus foi procurado pelas autoridades judaicas. Uns foram questionar a respeito da sua autoridade, outros foram questionar a respeito do tributo dado a César,
outros foram questionar a respeito da ressurreição dos mortos. Depois ele ensina um escriba a respeito do principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo principal é amar ao próximo como a ti mesmo. Depois nós temos Jesus mostrando a hipocrisia da religião judaica, mostrando que os escribas eram aqueles que gostavam de andar com vestes talares, que gostavam de se apresentar elegantes perante a sociedade, mas eram como sepulcros caiados, e mostrando então uma religião falsa, uma religião que vai contra a vontade do Senhor. E agora o capítulo 13 é um momento onde Jesus sai do templo, depois de ver aquela mulher, aquela viúva entregando 2 pequenas moedas naquele gasofilaço. Jesus traz uma lição para os seus discípulos, usa aquele fato para dizer para os discípulos a respeito da hipocrisia e da imoralidade daqueles que eram da liderança judaica, mostrando a podridão da religião judaica. E agora ele sai do templo. O capítulo 13 começa dizendo: ao sair Jesus do templo, então ele sai do templo depois de todo esse embate e depois daquela mulher entregar aquelas 2 pequenas moedas. Quando ele sai do templo, um dos discípulos chega para ele e diz: Senhor, que templo bonito, não é mesmo? Esse templo ele é lindo. E Jesus diz para ele: olha, esse templo bonito não ficará erguido, ele será completamente destruído. E aí ele sai daquele templo, vai para o Monte das Oliveiras, e ali chega 4 dos seus discípulos questionando: Senhor, quando vai acontecer isso? Quando que esse templo será destruído? Quando? Quais são os sinais? O que a gente pode esperar quando esse tempo chegar? E então Jesus dá essa palavra para os discípulos. Nós sabemos, irmãos, que isso aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu as terras de Israel e destruiu completamente a cidade, matou muitos dos judeus, e os que sobraram ficaram dispersos pelo mundo afora. Isso aconteceu porque a nação judaica se revoltou contra o Império Romano. Só que isso aqui é uma profecia de Jesus contra a hipocrisia da religião judaica. E ele estava mostrando para aquela nação que ela seria rejeitada por Deus, porque ela já havia recebido a lei, ela tinha sido eleita, ela tinha sido exortada por vários anos, por décadas, por milênios, e a nação continuava rebelde. O Messias veio e a nação não reconheceu o Messias. E agora a palavra de Jesus aos seus discípulos é: Deus há de vir com juízo sobre o seu povo, depois de terem ouvido a meu respeito. Vocês lembram das exposições em Malaquias, dizendo que quando o Messias viesse, ele viria por juízo. Ele veio para julgar a nação de Israel, e a rejeição por parte de Israel era o motivo pelo qual o juízo de Deus viria posteriormente sobre aquela nação e destruiria completamente aquele povo. Isso marca o fim da antiga dispensação. Nós vimos nos estudos de teologia do pacto, nas escolas dominical um tempo atrás, que Deus administrou o pacto da graça no Antigo Testamento de um modo diferente do que ele administra hoje no Novo Testamento. Então foi uma forma de Deus administrar no passado através de um povo, que são os judeus. E esta destruição de Jerusalém marca a rejeição de Deus
daquele povo, porque a partir dali, Deus não mais trataria com Israel como tratava antes. A partir de agora, o relacionamento de Deus se daria através de gentios e judeus convertidos a Cristo Jesus. E por isso que nesse período a igreja recebeu os livros do Novo Testamento. Nós sabemos, irmãos, pela história, que depois do ano 70, o povo de Israel não voltou cedo para suas terras. Você sabe muito bem que o povo de Israel, depois do ano 70, uma parte ficou dispersa pelo mundo afora, sofrendo muita perseguição, inclusive. E os judeus só voltaram para suas terras no ano de 1948. Então, de 70, quando foram expulsos, foram retornar para suas terras em 1948. Para que você perceba o tamanho do juízo de Deus sobre eles, por terem rejeitado o Messias. E como isso se deu? Quando você vai para a história, você percebe que ali no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos o movimento sionista, que era um movimento que resultou em ondas de migração para aquelas terras da Palestina. Nós tivemos também em 1917 a Declaração de Balfour, que estabelecia o retorno dos judeus à Palestina, a Declaração de Balfour. O mandato britânico da Palestina nos anos de 1920 a 1948, que tinha como objetivo facilitar o estabelecimento dos judeus ali naquelas terras. Também nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Diante de tudo aquilo que os judeus sofreram nas mãos de Hitler, houve uma pressão mundial para que os judeus tivessem um lugar de segurança. Então, houve a necessidade de buscar um refúgio para eles. Em 1947, houve o chamado Plano de Partilha da ONU, onde eles decidiram aprovar uma resolução de partilhar a Palestina em estados judeus e estados árabes. E depois, em 1948, nós tivemos a criação do Estado de Israel, que marca, então, oficialmente o retorno dos judeus para aquelas terras. Então, Jesus disse para os seus discípulos: a nação será julgada. E ela foi no ano 70. Essa é uma profecia de Jesus a respeito da destruição de Jerusalém. E esse texto é muito difícil, porque Jesus está falando duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele também fala da destruição do juízo de Deus sobre este mundo. Do mesmo jeito que ele fala a respeito de todos esses sinais que marcam a destruição de Jerusalém, ele também está falando dos sinais que marcam a sua vinda, a sua segunda vinda. Então é um texto muito complexo. Mas o tema principal de Marcos capítulo 13 não é a volta de Jesus, é a destruição de Jerusalém. Porque ele estava com embate com as autoridades judaicas. Ele sai daquele embate com as autoridades judaicas, dizendo da destruição e do juízo de Deus sobre a hipocrisia da religião judaica. Então, não tem como, no contexto, Jesus mudar completamente o assunto assim. Ele não estava no embate com as autoridades judaicas e do nada começou a falar da sua volta. Ele mistura a sua volta com o juízo de Deus sobre aquela nação que vivia uma religião hipócrita, uma religião de aparência e não uma religião de verdade. Então, o que é que Jesus vai fazer nesse texto, em todo esse sermão, mas principalmente nos versículos que nós lemos, é convocar os seus discípulos a uma vida de perseverança, porque durante todo esse período preparatório da destruição de Jerusalém, eles viveriam tempos de guerra, de fome, de catástrofes naturais e de muito engano religioso.
E no meio de todo esse caos social, político, físico, religioso, os discípulos são chamados a uma vida de perseverança, para que eles pudessem se manter firmes na fé diante de tudo que estava por acontecer. Então nós vamos ver aqui, primeiro os versículos de 1 a 8, onde Jesus declara que o falso evangelho, o caos social e físico marcam o fim. Vamos ler aqui de novo esse texto, de 1 a 8. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, depois de confrontar a hipocrisia da liderança judaica, Jesus sai do templo e essa é a pergunta de um dos discípulos. Irmãos, o templo de Jerusalém era um dos edifícios mais magníficos que existiam naquele tempo. Segundo os historiadores, o templo de Jerusalém, construído por Herodes nessa ocasião, nós sabemos que houve o templo de Davi, esse templo foi destruído pelos caldeus, depois o povo fez um templo mais ou menos, quando retornaram para a Babilônia, e aí Herodes construiu esse templo suntuoso. Esse templo, ele era construído de mármore branco e ouro, então era algo fantástico. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, fala das dimensões desse templo e é algo fantástico. A beleza que havia naquela construção. E os judeus, os discípulos, melhor, que saíram aqui daquele templo junto com Jesus, chegam para Jesus e falam: Senhor, que edifício bonito, não é mesmo? Que templo maravilhoso! E aí Jesus vira para eles e fala assim: isso tudo vai ser destruído. Isso tudo vai ser destruído. E que de fato aconteceu no ano 70. De acordo com historiadores, cerca de 1 milhão de judeus foram mortos através do Império Romano no ano 70. Flávio Joséfo, que é esse historiador judeu, ele conta que enquanto o santuário estava queimando, ou seja, enquanto o templo estava queimando, nem misericórdia pela idade, nem respeito por posição social foram mostrados. Crianças e velhos, sacerdotes e leigos foram massacrados pelo Império Romano. Deus usou o Império Romano como uma vara terrível de juízo sobre os israelitas, sobre Jerusalém. E aí, quando Jesus sai daquele templo, vai para o Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André chegam para ele e falam assim: Senhor, quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer essas coisas? E a palavra de Jesus é: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. A primeira palavra de Jesus é o seguinte: sabe qual é um dos sinais da destruição de Jerusalém? O ensino falso, o falso evangelho. E você sabe muito bem que no período primitivo a igreja foi marcada por pessoas que pregavam um falso evangelho. Paulo escreve à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia, a carta aos Gálatas, exatamente porque cristãos judaizantes estavam pregando um falso evangelho. E Paulo diz: não é possível que vocês estão abrindo mão do evangelho verdadeiro para abraçar esse evangelho falso. Paulo também escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso, dizendo: cuidado com os falsos mestres. Pedro também, em suas cartas, fala a respeito dos falsos mestres. Paulo escreve aos Colossenses dizendo a respeito de ensinos e doutrinas que são de homens,
filosofias vãs, ascetismo, docetismo, gnosticismo, ensinos falsos. João, nas suas cartas, principalmente a primeira, ele fala dos anticristos, que já estavam operando naqueles dias. Então, é um dos sinais da destruição de Jerusalém, a presença da falsa pregação, do falso evangelho. Depois Jesus continua: quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. De acordo com historiadores, entre os anos 60 e 80, aquela região do Império Romano foi devastada por várias catástrofes naturais. Terremotos, furacões, vulcões que entraram em erupção, destruíram cidades, e muita gente passando fome. Há relatos de 10 anos antes da destruição de Jerusalém, de que todas essas coisas estavam acontecendo. E o povo sofreria com estas situações, o povo sofreria com esses abalos, o povo sofreria pelos ataques das guerras, de rumores de guerras, muitas nações guerreando, o Império Romano em guerra contra o Egito, e tantos outros povos em guerra, e a nação de Israel no meio daquele fogo cruzado. E Jesus havia dito: estes são os sinais da destruição de Jerusalém. E aí a parte final aqui do versículo 8 diz: estas coisas são o princípio das dores. Essa palavra de Jesus, o princípio das dores, é uma referência à gestação, né? Aquelas primeiras contrações que a mulher sente quando está por dar à luz. Quando chega ali na 36ª semana, dali para frente a mulher já começa a sentir as dores. E vem aquele desconforto no início, depois isso aumenta um pouco mais, até o ponto que ela já está dando murro no marido, gritando com todo mundo, porque ela já não está aguentando mais de dor. Jesus está dizendo para eles o seguinte: terremotos, fome, guerras, rumores de guerra, é o princípio da dor que vocês vão sentir. É o princípio do sofrimento que vocês vão passar, que Jerusalém vai enfrentar, que a nação vai enfrentar, por causa da sua idolatria, por causa da sua religião hipócrita, por causa da sua falsa religião. Então, estes são os sinais apresentados por Jesus. Olha, a destruição de Jerusalém virá, mas os sinais que marcam essa destruição são engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Só que, irmãos, esse texto também traz como aplicação a segunda vinda de Cristo. Em primeiro momento, a sua interpretação primária é a destruição de Jerusalém. Mas também temos aqui um apontamento para um futuro posterior. Jesus está falando de dois futuros aqui. Um futuro a curto prazo, que seria a destruição de Jerusalém no ano 70, e ele está falando de um futuro a longo prazo, que é a sua vinda e o juízo de Deus sobre este mundo. Mas eu gostaria de trazer algumas aplicações baseadas exatamente nisso, pegando em primeiro lugar os versículos 1 e 2, quando nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos
religião verdadeira com estrutura bonita. Os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura do templo de Jerusalém. E Jesus vira para eles e fala assim: só que esse templo tão bonito marca uma religião falsa, hipócrita. Só tem beleza externa, estética, mas não existe vida. Irmãos, esta é a chamada para nós e a lição que nós já podemos tirar desse texto. Às vezes eu e você confundimos beleza estética, estrutura, com fidelidade, piedade e religião verdadeira. Quantos que às vezes não passam num templo religioso e vê a beleza do seu templo e ficam maravilhados com aquela beleza? Nossa, mas que templo bonito! E até confundem, né? Nossa, que igreja bonita! Nossa, essa igreja deve ser uma igreja viva, né? Estou vendo ali muita gente saindo dela, muita gente, um louvor animado, uma pregação incrível, uma coisa suntuosa. Mas às vezes marca uma religião falsa, hipócrita, que tem apenas uma aparência bonita, mas não tem vida com o Senhor. Não se prega naquele púlpito o verdadeiro evangelho. Não se prega dentro daquelas paredes o verdadeiro evangelho. As pessoas que frequentam aquele belíssimo templo não têm vida com o Senhor. Olha o que disse J.C. Ryle, abre aspas: somos demasiadamente inclinados a supor que onde há um imponente edifício eclesiástico e um magnífico cerimonial, pedras esculpidas e vitrais coloridos, boa música e ministros ricamente paramentados, ali deve haver uma verdadeira religião cristã. No entanto, pode não haver ali uma religião cristã autêntica. Fecha aspas. Às vezes nos chama muita atenção a estrutura e nós ficamos fantasiados com a estrutura, não só a estrutura física, mas a estrutura eclesiástica. Às vezes nós, como presbiterianos, podemos nos orgulhar da nossa estrutura, a estrutura presbiteriana. Podemos nos orgulhar da nossa Constituição, podemos nos orgulhar dos nossos princípios de liturgia, podemos nos orgulhar das nossas jurisprudências, das nossas decisões de presbitério, das nossas decisões de sínodo, das nossas decisões de Supremo Concílio, da organização administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando o que mais importa é a vida dos crentes com o Senhor. E a gente vê a beleza eclesiástica, a organização eclesiástica, a beleza de um templo como sinônimo de vida com Deus, quando na verdade não é. E Jesus está falando isso para os discípulos. Esse templo é muito bonito, mas não existe vida naqueles que frequentam este templo. Matthew Henry, ele disse o seguinte, que Jesus considera com compaixão a destruição de almas preciosas e chora por elas, pois a elas ele atribui grande valor. Mas nós não o vemos considerando com compaixão as ruínas de uma construção magnífica, quando é levado a sair pelo pecado, pois isto tem pouco valor para ele. Irmãos, às vezes nós damos mais valor às coisas do que às pessoas. Às vezes nós investimos mais em coisas. Às vezes nós investimos num templo cheio de coisas, enquanto missionários estão passando fome no campo. Às vezes nós investimos na estrutura, mas não cuidamos de pessoas. E nós precisamos nos alertar quanto a isso. Também à luz do que Jesus fala nesse texto, de que um dos sinais da sua segunda vinda seria o engano religioso, é exatamente o que nós vemos em nossos dias. Quanta falsa pregação, liberalismo, sincretismo, misticismo, quantos púlpitos que estão pregando o falso evangelho hoje no Brasil e no mundo.
Quantos que estão sendo levados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsos mestres? Isso também é uma realidade em nossos dias. Não era apenas no período em que Israel estava por sofrer as consequências da sua hipocrisia, mas hoje também. O engano religioso continua imperando sobre a nossa terra. E isso também é uma marca do princípio das dores. Isso é uma marca de que Cristo está por voltar e que o juízo de Deus há de vir sobre este mundo. Antes o juízo veio sobre Jerusalém. Agora o próximo juízo é sobre o mundo. E uma das marcas é o engano religioso. A segunda marca são as guerras. Isso é uma realidade em nosso tempo também. Segundo algumas estatísticas, ao longo da história, a cada 1 ano de paz, tem havido 13 anos de guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, registra-se 300 guerras. O século passado foi considerado o século da guerra. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Segundo a pesquisa do Instituto Reformando a Ordem Internacional, que está situado lá em Nova York, quase 50% de todos os cientistas estão envolvidos pesquisando armas de destruição, armas biológicas, armas químicas, atômicas, nucleares e tantas outras. E o assunto do momento, em muitos anos, é o Estado Islâmico, trazendo terror na humanidade. Hoje, dia 9 de junho de 2024, nós vivemos um período de guerra. Nós temos uma guerra Ucrânia e Rússia. Nós temos uma guerra acontecendo hoje, Israel e Palestina. Nós temos uma suposta guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Nós temos uma espécie de guerra fria entre Estados Unidos e China. Nós temos alguma coisa acontecendo entre China e Kuwait. Hoje nós vivemos um período onde guerras estão acontecendo. E isso também é uma marca da volta de Cristo e o juízo dele sobre este mundo. Irmãos, às vezes, muitos querem a paz do mundo, a paz universal, e acham que se acabar a guerra Rússia e Ucrânia, se acabar essa guerra de Israel com Palestina, se acabar as outras guerras existentes, a gente vai viver um tempo de paz. E muitos acham que a troca de um governo por outro é a possibilidade de trazer paz. Só que, irmãos, nós cantamos um cântico aqui, o primeiro, Tu és santo. Somente quando o príncipe da paz voltar é que nós viveremos num reino de paz. Somente no dia que aquele que disse, eu vos dou a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Só quando ele voltar e o juízo de Deus vier sobre este mundo mau, é que o reino de paz dele será instalado, e nós viveremos no reino de paz. Agora, enquanto Cristo não voltar, é guerras, rumores de guerras, violência, caos. Mas também Jesus disse que uma terceira marca do juízo de Deus são as catástrofes naturais. De acordo com pesquisas geológicas dos Estados Unidos, de 1890 a 1980, houve 8 terremotos medindo 6,0 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18. De 60 a 79, houve 64. De 80 a 96, houve mais de 200 terremotos, além de tsunamis, furacões e tantas outras coisas. Agora, recente, nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que não é um juízo de Deus necessariamente sobre o Rio Grande do Sul, é um juízo de Deus sobre o mundo.
Catástrofes continuam acontecendo e vão acontecer como marca do juízo de Deus sobre esse mundo. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens. Também Jesus disse que a quarta marca do juízo de Deus é a fome. E de acordo com a ONU, existem 735 milhões de pessoas passando fome no mundo. A fome é uma realidade no Brasil e fora do Brasil. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Só que o que Jesus disse no finalzinho do versículo 8? Esses são o princípio das dores. Estas coisas marcam as primeiras contrações. E aqui eu não sei necessariamente em que época de contrações nós estamos. Eu não consigo fazer essa leitura. Se nós estamos no período das leves contrações ou das médias contrações. Mas a verdade é que nós estamos vivendo num período de contração. O mundo geme e suporta angústias. E as dores que estão vindo sobre nós são essas dores para aquela dor final, assim como a mulher passa por aquele período difícil da gestação, onde há o momento do nascimento do filho, que é uma dor que só a mulher que já foi mãe sabe o que é isso. Aquela dor ali, a dor final, ela vem depois de dores menores, e nós estamos num período de dores menores. Por mais que a humanidade esteja ruim, por mais que a humanidade esteja violenta, por mais que haja guerras, por mais que haja terremotos, por mais que haja fome, por mais que haja engano religioso, isso vai aumentar. A ideia aqui é, isso vai aumentar. Isso vai crescer. Agora, dos versículos 9 a 13, olha o que disse Jesus aí. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus está dizendo nos versículos 9 a 13 é que a oposição ao evangelho e a perseguição religiosa é uma marca do fim. O cumprimento primário dessa profecia, irmãos, se deu lá em Atos dos Apóstolos. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê a perseguição sobre o povo de Israel, sobre o povo cristão. Os cristãos são alvos de constante perseguição. Saulo, por exemplo, foi um grande perseguidor da igreja. Nós vimos ali em Atos dos Apóstolos Estevão, que é o primeiro martirizado. Nós temos em Atos dos Apóstolos as prisões de Paulo. Nós temos em Atos dos Apóstolos a dispersão. O povo que servia a Cristo lá em Jerusalém é disperso. Jesus disse para eles, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês devem ficar aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e o Espírito Santo há de vir sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. E foi isso que aconteceu. Os crentes começaram pregando o evangelho em Jerusalém, por causa da dispersão, foram para a Judéia, foram para Samaria e foram para outras partes daquele tempo, para pregar o evangelho de Cristo.
e debaixo de muita perseguição. O Império Romano não deixou baixo. Os judeus, a liderança judaica, não deixou baixo. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano e pela religião judaica. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que você vai perceber o quanto esses nossos irmãos sofreram perseguição, e Jesus disse isso para eles: antes da destruição de Jerusalém, vocês serão extremamente perseguidos, vocês serão presos, mas não se preocupem, porque o Espírito Santo vai dar a vocês sabedoria para falar no momento da prisão. Lá em João 15, versículo 18 e 19, Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vocês são odiados pelo mundo, e esse ódio é uma marca da destruição de Jerusalém. É um sinal. Aí no versículo 10, tem um versículo que muitas vezes é mal interpretado, dizendo assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Alguns acreditam que Jesus só voltará no dia que a última pessoa da face da terra ouvir a pregação do evangelho. É como se Jesus estivesse lá assim, não tem, na posição de largada, esperando. Vai, igreja, anda logo, eu estou esperando vocês pregar o evangelho. Vocês não pregam, anda logo, eu estou querendo voltar, mas estou precisando que o último ouça. Não é isso que está acontecendo aqui, gente. Não é isso que Jesus está falando. Tem muita gente que fala assim: ó, gente, nós temos que pregar o evangelho logo, porque quanto mais rápido nós pregarmos o evangelho, mais rápido Jesus volta. Isso é uma interpretação errada, irmãos, do texto. Até porque a primeira aplicação do texto era para quê? Era para aquele tempo. Isso aqui foi aplicado naquela época. O que Jesus está dizendo é o seguinte: antes da destruição de Jerusalém, vocês vão conseguir pregar o evangelho. Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. E os confins do mundo aqui, tanto é o Brasil a tantos quilômetros de distância, como as fronteiras depois das fronteiras de Israel. Saiu de Israel, já está nos confins do mundo. E isso aconteceu. Paulo não pregou a palavra em Corinto, Paulo não plantou a igreja em Colossos, em Éfeso, e as igrejas da Galácia, e as igrejas da Ásia Menor, e a igreja de Roma, que está lá na Itália. Então o evangelho foi pregado. Então o que Jesus está dizendo é: fiquem tranquilos, a perseguição virá, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão presos, muitos serão mortos, mas fica tranquilo que o evangelho vai chegar onde ele tem que chegar, porque eu vou usar vocês, eu vou usar aqueles que continuarem vivos, e o evangelho vai continuar avançando. O evangelho não depende da vida de vocês. O evangelho não depende de vocês. Se vocês morrerem, eu vou levantar outros. Então não se preocupem, o evangelho vai chegar onde tem que chegar, porque talvez os discípulos pudessem pensar assim: mas se matar a gente, acabou o evangelho. Nós somos os únicos capazes de pregar o evangelho. Aí nos mata, quem é que vai pregar o evangelho nesse mundo? E a palavra de Jesus é um consolo para eles: fica tranquilo, o evangelho continuará sendo pregado. Muita gente vai morrer realmente, muitos serão presos, calados, mas o evangelho continuará seguindo. Olha o que o versículo 11, 12, 13 diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Vocês lembram das conversas de Paulo na prisão? Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo para falar no contexto da prisão. Não se preocupa,
Quando o imperador pegar vocês, quando as lideranças pegarem vocês, o Espírito Santo vai capacitar vocês. Vocês lembram da conversão daquele carcereiro? Vocês lembram da conversa de Paulo com aquele rei? Vocês lembram das conversas de Paulo com a guarda pretoriana? Fica tranquilo, porque antes da destruição de Jerusalém, o evangelho será pregado. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vocês são motivo de ódio da humanidade. A liderança judaica odeia vocês, porque vocês são meus seguidores. O Império Romano odeia vocês, porque vocês pregam um outro rei que não é César. Vocês são odiados por aqueles que não me servem. Vocês tanto são odiados que vai ter gente que vai ser preso, sendo acusado, denunciado pelo próprio pai e pela própria mãe. Vai ter gente que vai se levantar contra os seus pais e os matar. Filhos que vão matar os pais porque os pais se converteram a Cristo Jesus. E Jesus está dizendo isso para os discípulos: vocês serão odiados por todos, vocês serão odiados pela família de vocês, vocês serão odiados pelos amigos de vocês, vocês serão odiados pelos colegas de trabalho de vocês, vocês serão odiados por todas as lideranças deste mundo, e vocês serão odiados por qualquer pessoa desse mundo, antes que a destruição venha sobre Jerusalém. E aí a palavra final de Jesus é: porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. E essa palavra aqui nos lembra lá de Abacuque, quando Abacuque disse: o justo viverá por fé. Deus diz para Abacuque que os caldeus seriam usados como vara de disciplina sobre o povo de Israel. E a palavra de Deus a Abacuque é: Abacuque, quando eu estiver descendo a vara no povo, saiba que o justo viverá por fé. Então a palavra de Jesus aos discípulos é a mesma. Enquanto o juízo de Deus vier, e quando estes homens estiverem levantando contra vocês acusações, perseguição e ódio, se mantenham firmes na fé, perseverantes. Não se deixem levar. O que nós vimos hoje na escola dominical: não procurem salvar a própria vida, mas se for necessário perder a vida, percam a vida pela minha causa, pelo meu nome. Olha o que disse Jesus em Mateus 10, versículo 37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E essa palavra está em encontro com o que disse Jesus aqui no versículo 12. A relação comigo, ela é muito maior do que a relação familiar. Às vezes vocês poderão querer se tornar amigos de familiares que não concordam comigo e estão odiando e odeiam vocês, mas vocês devem considerar que eles estão odiando vocês porque eles odeiam a mim. E se for para perder a relação com o pai, se for para perder a relação com o irmão, se for para perder a relação com a sogra, se for para perder a relação com o tio, com o primo, que perca. O mais importante é a relação comigo. Se você tiver que abrir mão da relação comigo para amar a sua família, você não é digno de mim. Irmãos, como eu disse, essa palavra de Jesus, ela tem como cumprimento primário a destruição sobre Jerusalém e a perseguição que os primeiros crentes sofreriam. Mas isso aqui também diz respeito aos nossos dias. Inúmeros cristãos foram entregues aos tribunais no decorrer da história.
Você que conhece um pouco da história sabe quantos dos nossos irmãos foram mortos em fogueira, quantos dos nossos irmãos foram calados, quantos dos nossos irmãos foram crucificados, quantos dos nossos irmãos foram lançados em arenas para serem mortos, quantos dos nossos irmãos foram perseguidos, queimados vivos, quantos dos nossos irmãos foram mortos a fio de espada. Os apóstolos, os pré-reformadores, no período da Reforma Protestante, muita gente morreu. A Santa Inquisição da Igreja Romana matou muita gente. Nós sofremos uma perseguição do Estado e da família. Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Por mais que nós vivamos num país onde não existe uma guerra declarada do Estado contra a igreja, mas existe uma guerra declarada dos membros, ou melhor, dos cidadãos deste Estado. Hoje pela manhã, o Vinícius estava conversando comigo de uma moça que fez algumas postagens recentes na sua rede social. Ela se converteu, né? E ela é alvo de ataques de cristãos e não cristãos, porque eles estão mais preocupados com a antiga vida dela. Você não tem direito de fazer essas postagens porque você era assim, assim, assado, você fazia isso e aquilo outro. Recentemente eu tenho visto algumas notícias, isso entristece a gente, é bem verdade, mas o que eu estou querendo trazer aqui é o que a humanidade pensa de nós. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora é muito difícil, é doloroso, mas eu revi recentemente algumas postagens de pastores que abusaram de crianças. E aí, quando eu vou nos comentários dessas postagens, estão lá assim: esse é o pessoal que defende a família. Esse é o pessoal do Deus, Pátria e Família. Esse é o pessoal que defende a moralidade. Então, os ímpios sempre vão jogar na nossa cara os nossos pecados. Eles nos odeiam. O Estado pode não querer abertamente o fim da igreja, mas a sociedade quer. A sociedade quer o fim da igreja, porque a igreja atrapalha os planos da sociedade, porque a igreja atrapalha as coisas. Quantos não são aqueles que vão para as redes sociais xingar parlamentares? Eu não estou aqui entrando no mérito se são pessoas cristãs ou não cristãs, se estão certos ou errados, se são pessoas, se são cristãos autênticos, mas que se levantam contra a chamada bancada evangélica porque não permitiram que determinadas leis passassem. E eles ficam indignados. Enquanto esse povo não for calado, enquanto esse povo não deixar a Bíblia deles lá no gabinete deles e entender que aqui as coisas não são resolvidas à luz da Bíblia, mas à luz da Constituição, as coisas não vão andar nesse país. Então nós não sofremos uma perseguição aberta. Nós podemos estar aqui agora, nós ainda podemos nos encontrar para cultuar. Esta mensagem vai para o YouTube e ela vai continuar sendo vista. Mas nós vivemos num mundo que nos odeia. Odeia a igreja. E muitas vezes você vai encontrar ódio dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. E a palavra de Jesus para mim e para você é: persevera. Se mantém firme na fé. Por mais que o Estado, por mais que a sociedade, por mais que a família vá contra você, continua firme. Irmãos, o Evangelho tem se propagado no decorrer da história. O Evangelho chegou em todos os continentes do planeta. Muitos morreram por causa da pregação do Evangelho, mas o Evangelho chegou onde tinha que chegar. E o Evangelho continuará chegando onde tem que chegar. Apesar de mim, apesar de você, apesar das mortes daqueles que são enviados para pregar, o Evangelho vai chegar. Porque o Evangelho não depende das nossas forças, dos nossos esforços,
porque Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, nós devemos também, à luz desse texto, orar por aqueles nossos irmãos que sofrem profunda perseguição em países fechados. Há muita gente sofrendo, morrendo por pregar o Evangelho. Muita gente morreu e sofreu na história, e muita gente hoje continua sofrendo perseguição. E nós devemos, como igreja, orar por esses, para que eles continuem firmes e perseverantes na fé, que eles não venham a esmorecer. Nós também, irmãos, à luz desse texto, devemos perseverar na pregação do Evangelho. Por isso que nós precisamos orar todo dia: Senhor, nos dê coragem e intrepidez para proclamar o Evangelho. Há muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem da cruz, há muitos que estão escravizados aí fora e que precisam ouvir o Evangelho, e eu e você temos o Evangelho nas mãos, nós temos a solução para a vida delas. E nós estamos guardando essa solução no bolso, as 7 chaves, e não compartilhando com eles aquilo que pode transformar completamente a vida deles. Devemos orar, irmãos, pedir a Deus intrepidez, coragem. Também à luz desse texto, nós precisamos também aprender que a igreja, ela só será reconhecida por sua resistência, jamais pela sua concordância. No dia que a igreja se misturar com a sociedade, ela não causa males para a sociedade, e ela se torna uma amiga da sociedade. Mas olha o que disse Tiago em sua carta, no capítulo 4, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a igreja é chamada a viver o diferente, não o igual. Nós temos que pensar diferente, agir diferente, viver diferente, falar diferente. Enquanto nós assumirmos as ideologias desse tempo como nossas ideologias, no dia que você continuar pensando o seu casamento à luz das ideologias desse tempo, à luz da pregação desse tempo, enquanto você entender a vida de criação de filhos à luz deste mundo, enquanto você continuar abraçando o conceito de homem, de mulher, de família, o conceito de igreja, o conceito de profissão, o conceito de trabalho, o conceito de cultura, o conceito de arte, o conceito de vida neste mundo, à luz do que eles pensam, a gente não vai fazer diferença. Agora, enquanto nós vivermos neste mundo do jeito de Deus, a gente vai incomodar. A gente vai incomodar, a gente vai ser odiado, a gente vai ser desprezado. Eu gostaria de finalizar dizendo que muitos apostataram da fé no passado, e infelizmente muitos apostataram da fé no presente, e infelizmente muitos apostatarão da fé durante perseguição religiosa. A pergunta que eu faço para você é: a sua fé em Cristo, não a sua fé na fé, mas a sua fé em Cristo, ela te dá condições de passar por profunda perseguição? Você está preparado para enfrentar uma grande perseguição do Estado, ou da família, ou da sociedade? Ou será que quando as coisas apertarem, você vai ser o primeiro a pular fora? Você vai amar mais a sua vida do que amar a Cristo? Então, irmãos, nós devemos, à luz desse texto, perseverar, continuar firmes na fé. Nós somos odiados pelo mundo, mas nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo, a nossa esperança e o que tem preparado para nós, graças à obra de Cristo Jesus. E por isso nós precisamos aqui neste mundo viver sempre olhando para o alto, porque o justo há de viver pela fé, perseverante, confiante e não se entregando àquilo que o mundo nos ensina. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua palavra continue sendo aplicada ao nosso coração.